ó pecador, deixe a força dentro de si. A Assembleia de Cristo Rei o salvará. Salve! Chama os homens! Aleluia! Salve! Aleluia! Homem! Salve, aleluia! Eu quero homem! Salve, aleluia! Novela Tieta, capítulo 59, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Galera, antes da gente começar, eu quero, por favor, pedir para vocês que vocês comentem aqui qual a cidade e o estado que vocês assistem a novela. Eu quero muito saber, eu gosto muito de saber de onde. Tem pessoas do mundo inteiro, tem pessoas do Brasil inteiro, tem gente da Bahia, tem gente do Rio de Janeiro, do Amazonas, tem gente do Rio Grande do Sul. Então, comentem aqui a cidade e o estado de vocês. Para mim, isso é extremamente importante. Deixa o seu like, seu joinha também e se inscreva. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, não. Tá bom? Vamos lá? Amorzinho aparece de calcinha e fala que precisa de homem e que quer homem. E Sinira corre para contar tudo para Perpétua e Xalita e fala que Amorzinho enlouqueceu. Perpétua fala que vai lá e manda Xalita ficar ali. Na outra cena, Osnar entra no quarto de Carmozina e pede desculpa pela brincadeira. Carmozina fala que já passou. Osnar fala que ela ultimamente está estranha, não conversa mais com ele como antes. Carmozina fala que é impressão dele, mas Osnar fala que foi desde que Gladstone chegou e fala que vai ficar puto se ele fizer mal a ela. Carmozina fala que Gladstone não é assim e pede para Osnar sair. Ele sai. Ela pensa nele e pedindo um beijo a ela. Logo, alguém bate na porta. Ela pergunta o que o Osnar quer de novo, mas não é Osnar, é Gladstone. Na cena seguinte, Perpétua chega na casa de Amorzinho e ela tá louca, mandando homens virem pra casa dela. Perpétua e Sinira tentam segurar ela para ela não fugir. A cena vai pra Xalita explicando para Ricardo o que aconteceu. E Ricardo fala que vai lá. A cena volta para Gladstone falando que Osnar ganhou o jogo, mas quem venceu foi ele. E tenta beijar a Carmozina, mas ela dá um tapa na cara dele e sai. Novamente, a cena vai para Amorzinho totalmente doida, falando que a calcinha dela é vermelha, da cor do pecado. Sinira também enlouquece. Ricardo chega e desliga o rádio. Amorzinho imediatamente para e se acalma. Ela se cobre e chora se perguntando o que foi o que ela fez. A cena volta para Carmozina pedindo desculpa a Gladstone e ele fala que a culpa foi dele. Ela olha o rosto dele machucado, mas ele fala que tá bem. Ela beija o rosto dele e tenta sair, mas ele puxa ela gentilmente e dá um selinho nela. E ela sai. No quarto, ela ri toda boba, mas ri igual uma louca. Dona Milu chega e pergunta o que está acontecendo, mas Carmozina fala que só lembrou de algo engraçado e continua rindo. E Dona Milu fala, mistério. Na outra cena, Gladstone abre a porta de uma casa com a chave mestra. A cena vai pra Tieta acordando Leonor e reclamando que Ricardo ainda não chegou e fala que sente falta dos braços dele. Leonora fala pra ela tomar cuidado, hein? E fala que ela mesma sempre diz que aquilo tudo ali é passageiro. Na outra cena, Ricardo fala que vai ficar um pouco mais, mas Perpétua manda ele ir. Ele vai e Perpétua e Sinira chamam o Amorzinho de tudo quanto é nome. E fala que se isso se repetir, ela, Perpétua, a interna. Na outra cena, Gladstone procura por algo na casa que ele entrou. Na cena seguinte, Tieta e Ricardo conversam, brigam e se divertem na cama. Novamente a cena volta para Gladstone, achando o projeto Mangue Seco. Ele abre e lê. Na cena seguinte, Perpétua e Sinira chegam em casa e fala para Xalita que Amorzinho tá melhorando e que é para ele voltar amanhã. E Xalita sai. Na outra cena, Gladstone sai e fala para Bafo de Bode, que tá na praça bêbado, que ele tá sonhando, que ele não viu ali. E Bafo de Bode acredita. Gladstone continua andando pela rua e a mulher de branco persegue.
A cena vai para Tonha chegando em casa na surdina e Leonora chama por ela e ela se assusta. Tonha se enrola para falar onde estava e fala que vai dormir. A cena vai para Carmozina chegando em casa e indo fechar a porta. E nesse momento, Sinira chega também assustada. Uma pergunta para outra onde elas estavam e logo Jairo chega perguntando a mesma coisa. Carmozina fala que não deve satisfação a eles e vai dormir. E Sinira e Jairo ficam fazendo cosquinho um no outro. Na outra cena, Amorzinho anda pela rua e passa por Leôncio, que diz que não perdeu o costume da ronda depois que apagava a luz. A cena vai para Perpétua chegando em casa tarde. Cosme pergunta onde ela estava e Perpétua fala que ele não é ninguém para perguntar onde ela estava. Logo Ricardo chega e Perpétua sai e ele fala que estava nos braços do amor dele. Na manhã seguinte, Carol toma banho de mar e pensa em Osnar. Na outra cena, Modesto e sua família tomam um café e Peto chega e chama a Letícia para saírem, mas Modesto manda eles ficarem em casa. Aida comenta com Modesto que ele está sendo muito severo com eles, mas Modesto fala que ele está bem crescidinho. Modesto muda de assunto e pergunta da viagem dela, e Aida fala para ele não se preocupar, que ela vai trazer uma lembrancinha especial para ele. Na sala, Peto pergunta a Letícia se Edmundo já chegou e ela diz que sim. Na outra cena, Juraci mostra as luvas que comprou por causa dos micróbios. E Marcolino pergunta se Silvana se comportou enquanto estava ali sozinha. Silvana fala que sim e manda ele até perguntar aos vizinhos e manda ele lá perguntar a Dário. A cena vai direto para Marcolino perguntando para Dário se ele viu Silvana fazer alguma coisa, se ela se comportou. Dário fala que não viu nada, mas que a filha é dele e faz questão de dizer que tudo que ela faz ou deixa de fazer é problema dele. E Laura garante a Marcolino que foi tudo nos conformes. Na cena seguinte, Mirko fala para os dois para eles despacharem Ascânio para o Rio. Rosalvo e Bebê falam com Ascânio que ele precisa ir para o Rio amanhã. E Ascânio fala que não vê problema nisso. A cena vai para os homens no bar, falando para Ascânio não dar mole para esse doutor. E que fala que tudo tem que ser tintim por tintim, para ele saber exatamente o que eles vão fazer no Mangue Seco. E Ascânio fala que não vai dar mole. E eles brindam. Na outra cena, Tieta conversa com Leonora. E Cora diz que Gladstone chegou. Na sala, Gladstone fala que o projeto é grande mesmo, que vai mudar Santana do Agreste, mas que ele descobriu um detalhe muito importante, o nome da empresa, e fala que o nome é Brascânio. Tieta fica feliz e fala que agora tem um trunfo que ninguém mais tem e que vai investigar isso a fundo. Na outra cena, Perpétua chega para conversar com o Amorzinho. Na outra cena, Nevinha entrega uma carta para Timóteo, para Elisa. Ela pensa em abrir e quando ela toma a decisão de abrir, Timóteo chega e pega elas no flagra. Eles dois discutem porque Elisa quer ler a carta e acha que pode ser uma carta de mulher, mas Timóteo tenta impedir, mas por fim manda ela ler. Elisa lê e é uma carta mudando a data da cobrança para o fornecedor. Timóteo fica feliz por Elisa não ter descoberto nada. Na casa de Tieta, Perpétua manda Amorzinho não dar ideia para a Igreja de Cristo Rei, queimar a calcinha vermelha que ganhou no bingo e voltar ao novato com Xalita e agradecer a ela de joelhos e fazer de tudo que ela quiser. Amorzinho concorda com tudo e Perpétua sai satisfeita. Na casa de Elisa, ela conta para Tonha que Timóteo ficou estranho por causa da carta, mas Tonha tranquiliza e fala que não deve ser nada. Na casa de Ascânio, eles arrumam a mala e depois começam a se beijar. Rafa entra e interrompe, mas logo sai. Na igreja, Perpétua fala mal de Amorzinho e fala que duvida que ela tenha outro ataque agora. O padre chega e pergunta o que houve. Perpétua e Sinira mantém que não foi nada demais e sai. Na casa de Ascânio, Leonora se preocupa de Helena tentar algo com ele. Ascânio a tranquiliza e diz que é louco por ela, Leonora.
Leonora fala que vai para casa, mas depois se despede dele na praça. Na prefeitura, Modesto pede para Ascânio levar um envelope para o Branco e reclama de ter que depositar em Esplanada. E ele, Ascânio, deveria trazer uma agência de banco para o Agreste. Ascânio fala que se a cidade evoluir mesmo, logo isso vai acontecer. Na casa de Tieta, Leonora conta que a despedida foi ótima e que ela, Leonora, não é inocente nesse assunto. Tieta fala que então, quando Ascânio voltar, ainda vai ser dela. Na prefeitura, Bebê e Rosalvo dão instruções para Ascânio. Leôncio chega e fala que a Marinette está pronta, e Ascânio diz que espera que Mirko revele esse segredo. Na praça, Ascânio se despede de todos e depois sai na Marinette. Leonora comenta com Osnar que já está com saudade. Na prefeitura, Bebê reclama que queria ir para o Rio também, e Rosalvo fala que vai ser melhor Mirko negociar com Ascânio sozinho. Na pensão, Carmozina comenta que Tieta fretou um jatinho para Ninete vir. Gladstone fala que isso não é nada, porque ela é cheia de ouro, mas disfarça que sabe porque ela comprou muitas coisas dele. No Mangue Seco, Carol vê Rosalvo tirar a roupa e mergulhar. Na casa de Dário, ele conversa com Laura. Silvana chega e conta que Edmundo acabou de chegar, contando que Ascânio foi para a cidade falar com o chefão da indústria. Dário fica bravo e sai, e Silvana vai atrás. Na praia, Dário vê Rosalvo e vai discutir com ele. Silvana chega e manda ele deixar o engenheiro em paz. Rosalvo sai e Dário fala que então era ele que estava na casa dela naquele dia. Silvana diz que não, e mesmo se fosse, não importa, porque teria gostado mais se fosse ele, Dário. E sai. Na pensão, Elisa chega chamando por Milu e encontra Rosalvo só de sunga. Ela fica sem jeito nenhum e olha para ele. Milu chega e interrompe. Ela manda Rosalvo entrar e pergunta o que Elisa quer. Mas Elisa fala que esqueceu. No Mangue Seco, Dário reclama que desde que o Ascânio chegou, a cidade mudou para pior. Na casa de Perpétua, Chalita chega e se preocupa com a indisposição de Amorzinho ontem. Perpétua fala que já passou e manda eles conversarem. Na casa de Tieta, Ricardo conta que ficou impressionado com o corpo de Amorzinho. Tieta fica com ciúmes e fala que proíbe ele de olhar e só pode ter olhos para ela. Ricardo pergunta de Ninete, mas Tieta fala que é surpresa. Na casa de Timóteo, Elisa pergunta por que ele está estranho e fala que amanhã eles vão buscar Ninete. E entra. Timóteo fala sozinho que ninguém vai acreditar que ele não deu nenhuma mordidinha. Na pensão, Carmozina fala que foi bom, mas foi inesperado e pede para ele ter paciência. Gladstone pede para ser amigo dela e pegar na mão dela. Na casa de Perpétua, ela tenta falar mal de Tieta. Ricardo defende e pede para ela não falar mal da tia dele na frente dele e entra. Na casa da Luz Vermelha, as meninas oferecem ajuda para Imaculada, mas ela recusa e fala que vai fazer tudo sozinha. Na igreja, Cosme se preocupa com a Imaculada e o padre fala que vai visitar o coronel para saber dela. Na casa de Tieta, ela fala para Tonha não chamar Ninete de dona. Elisa chega e fala que vai encontrar Ninete também, já que ela vai levá-la. No bar, Timóteo bebe pinga e sai nervoso. Os amigos acham que é por causa da Ninete e vão atrás. Na praça, todos esperam por Ninete ansiosa. Ninete chega e abraça Tieta, mas fala algo e Tieta chama a atenção dela. De longe, Amintas e Osnar observam e Amintas diz que tem algo de errado com essa dona. E ele vai descobrir o que é. Tieta e Ninete se abraçam, mas Tieta apresenta Ninete a todos, porém com muitas dúvidas, principalmente com o fato de Gladstone também estar ali. Osnar e Amintas falam que essa Ninete deve ser farinha do mesmo saco de Tieta, mas se pergunta que farinha é essa? A cena vai para Amorzinho e Sinira falando de Ninete para Perpétua. Amorzinho elogia ela enquanto Sinira coloca defeitos nela. Perpétua fala que vindo de Tieta não deve ser boa coisa.
Ricardo chega e fala que o padre Mariano tem razão, que quando junta as 3 é um bicho de 7 cabeças. Na outra cena, elas falam de Ninete. Dona Milu se pergunta se ela vai ficar muito tempo ali. A cena vai para Tieta falando que ela vai ficar só o suficiente. Ninete vê Peto e fala que daqui uns 15 anos ele vai estar prontinho. Peto fica com vergonha e sai. Tieta pergunta sobre o processo de Leonora. Ninete fala que tá tudo arquivado, como ela, Tieta, queria. Já o ex dela, o Francisco, tomou uma surra daquelas, que não vai levantar por um bom tempo. E elas duas riem. Na outra cena, Elisa fala que ela, Ninete, é esquisita. Timóteo defende ela, falando que a voz dela é um pouco grossa por causa do cigarro. E Tonha fala que ela é amiga de Tieta e que eles têm que tratá-la muito bem. A cena vai pro bar e Timóteo se enrola todo ao falar de Ninete e os homens notam o nervosismo dele. Na outra cena, Aida fala que Peto viu ela e que queria conhecê-la, mas vai viajar ainda hoje. Na sala, Modesto fala para Marcolino que ficou impressionado com o pezão de Ninete. Letícia pergunta se mulher tem um pé grande daquele jeito, e eles disfarçam. Aida chega e pede mais dinheiro para Modesto, e Juraci joga piada, falando que agora ele vai ficar sozinho em casa. Na outra cena, as rolinhas falam que vão perguntar ao coronel onde está a Imaculada. A cena vai para o coronel, falando que não vai falar nada, e manda todas elas irem para o quarto de castigo, menos Filomena. Na outra cena, as meninas da Casa da Luz Vermelha ajeitam a Imaculada e falam que ela até que é bonitinha. Mas o Leica logo interrompe e manda a Imaculada ir pro quarto e fala para as meninas que a Imaculada não é para essa vida. Na cena seguinte, o padre Mariano chega na casa de Arthur e fala que quer saber sobre a Imaculada, se ela tá bem. Arthur fala que está e o padre fala que quer vê-la. Arthur fala que ele não pode vê-la porque ela foi tomar banho na fonte com as outras meninas. O padre fala que não sabe se acredita e pergunta para Filomena e manda ela confessar se é verdade. E Filomena confirma. O padre aceita, mas fala que volta. Na outra cena, Tieta fica feliz com os negócios. Tonha chega e Tieta pergunta a Ninete se ela pode dar um jeito nela, em Tonha. Ninete olha bem para Tonha e fala mais que precisa saber mais sobre ela. Na outra cena, Elisa fala que não sabe se deve confiar em Ninete, mas Timóteo fica bravo e defende Ninete e manda Elisa tomar atento. A cena volta para Ninete falando que vai custar caro, mas que quando ela voltar para Santana do Agreste não será mais Tonha, vai ser Maria Antônia e que ninguém vai reconhecê-la. Na cena seguinte, Silvana chega na loja de Amintas. Ele fala que ainda tá puto com ela e manda ela ir embora, que ele não quer vê-la tão cedo. Ela diz que vai, mas antes fala que naquele dia ele saiu tão rápido que ela nem pôde falar para ele que aquela noite foi ótima e que um dia desses gostaria de repetir. E Amintas fica sem reação. Na outra cena, Aida encomenda uma máquina de costura e pede para Gladstone avisar a ela e só a ela assim que chegar. A cena vai para Peto pedindo para Letícia não dar ideia para os amigos dela em Salvador e dizer que tem namorado se perguntarem. E Letícia aceita e fala que vai morrer de saudades dele. Na Marinette, Modesto fala que vai ficar soltinho quando a Aida for para Salvador. Na cena seguinte, Rosalvo fala que Nirco pediu para eles ficarem ali e Bebê reclama. Rosalvo fala que pelo menos ela já transou. Já ele tá na seca desde que chegou e fala que aquele marido da Elisa não sai de perto dela, não dá um mole. Na outra cena, Tonha pergunta a Timóteo se é por causa do engenheiro que ele tá todo áspero pra cima de Elisa. Timóteo fala que é por causa da obra da loja, que ele tá nervoso desse jeito. Tonha pergunta se ela pode viajar tranquila e Timóteo fala que sim. Na outra cena, a Marinette está quase saindo e ainda fala que pode estar faltando alguém. Carol chega toda animada falando que ela também vai para Salvador. E Aida fica toda feliz falando que pelo menos vai ter alguém para conversar na viagem. Modesto quase desmaia nos braços de Marcolino. A cena vai para Modesto pedindo conselhos a Dário e Laura, mas Laura fica brava falando que o Dário não é assim, ele não tem uma teuda e manteúda.
A cena vai para os caras rindo de Modesto no bar, enquanto Osnar fica viajando, lembrando do que Carol falou para eles. Um dia eles estavam juntos e Carol falou que a Aida pediu para ela ir para Salvador e que bancaria toda essa viagem com eles, mas pediu segredo sobre o que elas vão fazer lá. E lembra que eles se beijaram apaixonadamente se despedindo. A cena volta para a realidade e os caras o acordam perguntando se ele sabe onde Carol foi. Mas ele pergunta como ele saberia. Na outra cena, Modesto está em casa, entediado demais, e pergunta a idade da empregada. Ela fala que tem 50 anos. Ele pergunta se ela tem uma irmãzinha assim de 20. A empregada fica super ofendida e fala que vai contar tudo para Dona Aida quando ela chegar. Na cena seguinte, Leonora pergunta a Ninete se Francisco se recuperou da surra que tomou. E Ninete fala que sim. E pergunta se ela ainda sente algo por ele. Leonora fala que agora não. Que agora está completamente apaixonada pelo Ascânio. Tieta chega e Ninete sai e elas conversam como o Ascânio vai se comportar quando vê Helena. A cena vai para Ascânio chegando no apartamento de Helena e ela o recebendo.